Existe um erro muito comum entre as pessoas que sabem guardar dinheiro e entre as pessoas que querem guardar dinheiro. E esse vídeo é para quebrar a crença das pessoas que acreditam que precisa sobrar dinheiro no final do mês para poder investir. E hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre como a maioria das pessoas elas acreditam que precisa sobrar dinheiro para que você comece a investir ali no final do mês. Eu sei que a realidade no Brasil, ela é muito dolorosa, digamos assim, porque a maioria das pessoas, elas recebem menos do que aquilo que elas devem. Existe uma pesquisa lá que a cada 10 brasileiros, 8 pelo menos têm dívidas ali publicadas no site da Serasa. E esse número, se você parar para pensar, é um número muito alto. Fora aquelas pessoas que devem agiota e dentre outras dívidas que elas nem são mensuradas nessas pesquisas. Então, quando nós paramos para pensar, a primeira coisa que nós devemos fazer quando nós recebemos o nosso salário seria pagar as contas, certo? Errado. Em 3 passos, eu quero te mostrar hoje como que você pode fazer o seu dinheiro começar a retornar para você. A primeira coisa que você precisa em mente é: pague-se primeiro. E eu não tô falando aqui simplesmente porque você precisa começar a investir e começar a dever. Não, não tem nada disso. No livro O Homem Mais Rico da Babilônia, tem um homem chamado Acard, e que esse homem ali ele devia várias pessoas. E quando ele adotou uma postura de pagar-se primeiro para depois começar a pagar os outros, ele começou a ver que o seu dinheiro ele começou a render. E o que isso nos mostra? Mostra que muitas vezes nós temos a responsabilidade de pagar todo mundo, menos nós mesmos. Então você pode ver, o seu salário ele pinga na conta e basicamente ele serve para pagar Deus e o mundo e você nunca fica com a parte do seu salário. E isso automaticamente cria uma crença dentro de nós que faz com que nós adotamos o pensamento de que todas as vezes que nós recebemos, esse salário não é nosso, mas é das dívidas que nós fazemos, das pessoas que nós devemos, e não é bom. Então, nesse primeiro ponto, de pagar a si primeiro, não tem a ver com você continuar endividado ou dever cada vez mais. Tem a ver com você ensinar a sua própria mente, a sua própria mentalidade, que parte do seu salário realmente é seu. E não dos seus compromissos, e não das pessoas que você está devendo, mas você precisa se pagar primeiro. Porque depois que você se paga primeiro, você vai começar a ver que existe um leque de possibilidades em relação às outras pessoas que você está devendo, em relação às suas outras dívidas. O segundo passo é você saber negociar as suas dívidas. O segundo passo é você negociar com aquelas pessoas que você está devendo, os seus credores, as pessoas que confiaram em você em algum momento, te emprestaram algum tipo de dinheiro, te deram algum crédito e que talvez você esteja devendo hoje. O nosso maior erro hoje em dia é fugir das nossas responsabilidades. Então, você pode ver que quando é uma ligação de cobrança e nós atendemos, a maioria das vezes nós desligamos essa ligação. Por quê? Porque nós não queremos ser cobrado. Nós sabemos que nós precisamos pagar. Nós sabemos o que nós temos ali pendente com aquela pessoa ou com aquele banco. Porém, nós não gostamos dessa cobrança, sabe? Nós achamos isso muito chato. E de fato, é mesmo. Só que eu descobri uma coisa na minha vida, assim, e super funcionou comigo, e que a maioria das pessoas que eu converso e que eu recomendo também funciona, que é quando a pessoa sabe que você quer pagar ela, essa pessoa sempre vai acreditar em você e essa pessoa também ela vai te dar uma certa facilidade, um voto de confiança para que você pague ela. E isso funciona para os bancos, às vezes quando você pega dinheiro emprestado com alguém também. O fato é que se você emprestasse seu dinheiro para alguém, eu acredito que você não gostaria de ser ignorado. Porque todas as vezes que essa pessoa te ignorasse quando você fosse perguntar do seu dinheiro, provavelmente, e assim, eu falo com muita certeza de que você ficaria chateado, de que isso deixaria você irritado e talvez você tomaria até outras providências para receber o seu dinheiro. E é o que acontece na maioria dos casos. Quando o banco tenta entrar em contato com você ali pelo terceiro, quarto mês seguido que você está devendo, o seu nome ele pode ir a protesto no cartório. E isso faz com que o seu nome ele fique sujo, dificulta a sua vida assim, de uma forma que não havia necessidade. A maioria das ligações de cobrança, quando as pessoas elas ligam, elas já ligam na intenção de querer negociar conosco os valores que estão pendentes. E eu vejo que as pessoas hoje em dia elas não gostam assim de serem cobradas e elas correm dessa responsabilidade que elas mesmo pegaram para si.
quando elas tomaram um empréstimo, quando elas usaram um cartão de crédito. E isso fala muito também sobre, eu acho que a nossa humanidade também. Nós temos esse senso de sempre correr das nossas responsabilidades. E quando nós assumimos elas de fato, você pode ver que, por mais difícil que pareça na sua cabeça, às vezes o desenrolar é muito melhor do que o que de fato parecia ali quando você pensava nessa dívida, quando você pensava como que você iria resolver isso. Então, se você tá comigo até aqui, você já descobriu que você deveria se pagar primeiro, antes de pagar todas as outras pessoas. E você deveria também negociar os valores que você tem pendente para que você consiga resolver a sua situação financeira. E o terceiro passo, e esse passo aqui ele é crucial, é você ter um bom planejamento financeiro. Hoje, atendendo clientes reais, eu vejo que, até agora pelo menos, todos os clientes que vieram até mim, que eu atendi e tudo mais, nenhum deles tinha um bom planejamento financeiro. As pessoas, elas começam a lidar com o seu dinheiro, começam a lidar com as suas dívidas, elas começam a gastar ali e elas não fazem planos. E a falta do plano, a falta de ter uma clareza de onde você quer chegar, faz com que você se auto-sabote. Essa é a verdade. Então, quando eu pego pessoas que estão endividadas, a maioria dessas pessoas elas não sabem o que elas querem para daqui 2, 3, 4, 5 anos. E pelo fato delas não saberem aonde elas querem chegar, faz com que o dinheiro delas tome qualquer rumo, qualquer caminho. Então, compras aleatórias, bastante gasto com comida, e isso faz com que as pessoas elas percam a mão ali de fato e gastem mais do que o que elas deveriam. Então, todo mundo que tem um foco, todo mundo que tem um caminho, sabe, tem um alvo para onde quer chegar, essas pessoas elas conseguem guardar dinheiro com muito mais facilidade do que aquelas que não têm. E hoje em dia, eu falo assim pra você que é muito difícil de ter pessoas que sabem aonde querem chegar. Provavelmente aí você conhece alguém que até ganha bem, até tem uma vida, digamos assim, que razoavelmente boa. E essa pessoa, ela não sabe talvez administrar o seu dinheiro tão bem assim. Ela até ganha bem, só que ela tem gastos excessivos, vive endividada, vive no cartão de crédito. E é isso que acontece com a maioria das pessoas quando elas não têm clareza de onde elas querem chegar. E essa clareza, ela só vem através de um bom planejamento financeiro. Então, você já se perguntou qual que é a minha meta financeira para daqui um ano? E para daqui 3 anos? E para daqui 5? Eu vejo muitas pessoas falando que querem ter casa, que querem ter carro, que querem viajar, mas essas pessoas elas nunca sentam numa mesa, nunca pegam um caderno, nunca colocam no papel o que de fato elas querem. E isso faz com que, sabe, a sua mente ela até tem algum caminho, mas ela não tem clareza de como ela faz para chegar nesse destino, ela não tem clareza de como que ela faz para conseguir resolver esse problema. E assim, a falta da resolução desse problema faz com que o seu dinheiro ele tenha qualquer rumo, qualquer destino. Deixa eu pegar aqui um caderno para mostrar para vocês do que eu tô falando. Esse aqui é um caderninho que eu tenho os meus negócios. E nele eu acabo até anotando aonde eu quero chegar. Então aqui, ó. Eu tenho umas metas para 2026. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Não tenho noção do que tá passando na câmera. Mas olha, essas são as minhas metas para 2026. E assim, a partir do momento em que eu tracei essas metas, para cada meta eu preciso de um processo para conseguir alcançar ela. Porque só traçar a meta não é o suficiente. Às vezes a gente até traça uma meta financeira, só que se a gente não tem um processo de como faz para alcançar, dificilmente a gente vai conseguir chegar lá. E eu tenho uma consultoria que faz exatamente isso, que ajuda as pessoas que até têm ali um certo resquício de saber aonde quer chegar, mas não sabe como. E a consultoria ela ajuda essas pessoas a traçarem esse caminho. E assim, se você tem interesse, vou deixar o link aqui embaixo, marca um bate-papo lá, a gente pode conversar sem compromisso, você não precisa pagar nada. Mas voltando pro vídeo, de fato o que você precisa é saber como você faz para chegar lá, se você tem um lugar para chegar. E se você não tem, eu sinto lhe dizer, talvez a sua vida esteja bagunçada hoje porque você não tem clareza de onde você quer chegar.
E você precisa determinar isso. Se você não determinou isso, você tá perdendo tempo e provavelmente você tá perdendo dinheiro. 2 coisas que o ser humano não gosta de perder. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te pedir uma coisa. Se inscreve aí, vai. Ajuda eu a crescer nesse canal. Ajuda outras pessoas a receberem esse tipo de mensagem que eu tô passando nesse vídeo, para que mais pessoas cada vez mais tenham mais clareza de onde elas podem chegar a partir do momento que elas vão organizar as suas vidas. E aí, eu quero te convidar a colocar num papel, sabe? Qual é o seu plano? Qual é a sua meta financeira? Não se esqueça desses 3 passos, pratique, porque nós sempre vemos vários vídeos aqui no YouTube, só que a maioria das pessoas não colocam em prática os conteúdos riquíssimos que estão por aqui. Então, eu te desafio agora você sair desse vídeo, pegar o seu caderno e traçar as suas próximas 3 metas financeiras. E aí pode ser sair das dívidas, fazer uma viagem dos sonhos, talvez, e não sei, a compra de uma casa, de um carro. Depois que você fizer isso, eu te convido a você fazer um plano de como que você pode fazer para chegar lá. E você vai ver que conforme você for escrevendo, a sua mente ela vai te trazendo uma clareza e aquilo que talvez parecia ser tão difícil não vai ser mais. Então não se esqueça, pague-se primeiro, nem que seja R$ 10, 20, 30, mas faz esse esforço para você se pagar sempre primeiro antes de pagar as outras pessoas. Depois, negocie as suas dívidas, se você tiver dívidas, né? Negocie com as pessoas que você está devendo e você vai ver que você talvez vai dormir até mais em paz. E por fim, tenha um bom planejamento financeiro. E eu sei que dessa forma você vai conseguir chegar longe.